Olá pessoal, tudo bem? Agora as videoaulas serão comigo, viu? Professor Roberto, professor de vocês, que vamos dar continuidade ao nosso trabalho com circunferência, certo? Vamos trabalhar agora, inicialmente, a circunferência trigonométrica, mas antes disso, iremos ver as unidades utilizadas para medir arcos e ângulos. Ok? Vamos acompanhar aqui inicialmente essa introdução, que diz o seguinte: ao tratarmos de medida de um arco, adotamos o grau, que é essa bolinhazinha, né? Ou o radiano, abreviadamente escrito como rad. Uma circunferência mede 360 graus, certo? Uma volta completa você obtém 360 graus. E cada 1 grau dessa circunferência corresponde a 360 avos dessa circunferência. Já em radiano, temos que uma volta completa na circunferência corresponde a 2π radiano, que é escrito dessa forma, 2π rad. Ou seja, fazendo uma igualdade, temos o quê? Que 2π radiano é igual a 360 graus. Ou, simplificando, né, dividindo por 2 aqui, π radiano corresponde a meia volta, que dá 180 graus. Vamos ver aqui como nós fazemos a transformação de unidades, de graus para radiano e depois de radiano para graus. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro, 30 graus representa quantos radianos, né? Então, vamos fazer aqui uma regra de 3. Já sabemos o quê? Que π radiano é igual a 180 graus. Então, vamos partir desse princípio. Colocamos aqui π radiano corresponde a 180 graus. Quer dizer que x, que é a medida em radiano que eu quero encontrar, corresponde a 30 graus. Então, uma regra de 3 simples e direta. É só você manter essa mesma ordem aqui. π está para x, assim como 180 graus está para 30 graus. Se você quiser adiantar o processo, você pode fazer o quê? Aliás, simplificar o processo, né? Você pode cancelar esse zero aqui do 180 com esse zero aqui do 30. Certo? Então vamos obter o quê? 18 sobre 3. Então você vai ficar com, fazer aqui do lado, π sobre x igual a 18 dividido por 3. É uma divisão exata. Então, quando for uma divisão exata, você pode efetuar. Se não for exato, você deixa na forma de fração mesmo, sem problema nenhum. Então, 18 dividido por 3 dá o quê? 6. Então, aqui você pode colocar até 6 sobre 1. Né? Já que quando não tem denominador é 1. O que é que a gente faz agora? Isso. Multiplicamos aqui ó, em cruz, chamado de cruz credo. Fazemos o que aqui? X vezes 6 dá o quê? 6x. Igual a π vezes 1 é π. E para finalizar, tiramos o valor de x. X é igual a π. Esse que está multiplicando, que é o 6, passa para o outro lado dividindo. π sobre 6 radiano. Então quer dizer o quê? Que 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano. Vamos agora para o segundo exemplo, 45 graus. Mesmo procedimento, né? Fazemos o quê? π está para 180, assim como x está para 45 graus. π sobre x igual a 180 sobre 45. Certo? Você pode simplificar aqui ou deixar para simplificar no final.
não tem problema. Quiser fazer aqui o cruz credo logo, fazemos sem problema nenhum. Vamos ficar com 180 vezes x igual a 45 vezes π. Ou seja, x é igual a 45π sobre 180. Então você pode agora simplificar. Observar qual é o número que eu posso dividir, 45 e 180. Você pode dividir aos poucos, não tem problema. Esse aqui termina em 5, esse aqui termina em 0. Então eu posso simplificar por 5. Não tem problema, dividir por 5, dividir por 5. Aí vai ficar x igual 45 dividido por 5 dá 9. Então fica 9π. 180 dividido por 5. Ora, se for 180 dividido por 10, daria o quê? 18. Como é por 5, vai dar o dobro de 18, né? É exatamente 36. Aí você pode simplificar ainda mais. Todos os dois são múltiplos de 9, não é? Então posso simplificar os dois por 9. Então, finalizando aqui, nós teremos o quê? X igual 9π dividido por 9 dá 1π ou somente π, né? E 36 dividido por 9 dá 4. Então aqui vai ficar π sobre 4 radiano. Ok? Finalizou aí o segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. 270 graus. Então vai ficar π corresponde a 180, assim como x corresponde a 270 graus. Tranquilo? Então vai ficar π sobre x igual a 180 sobre 270. Podemos cortar esse zero com esse. E vamos ficar com π sobre x igual aqui 18 sobre 27, né? Posso simplificar, se eu quiser aqui, né? Vou colocar aqui 18 sobre 27 para facilitar a nossa visualização. E aqui eu posso simplificar por, muito bem, por 9, porque todos os dois estão na tabuada de 9. Você procura, tem que ser pelo mesmo valor, em cima e embaixo. Não pode ser isso aqui por 9 e isso aqui por 3, por exemplo. Tem que sempre simplificar pelo mesmo número. Então você tem π sobre x igual a 18 dividido por 9 dá 2. 27 dividido por 9 dá 3. Então aqui já está simplificado ao máximo. Agora é só fazer o cruz credo aqui. 2 vezes x, coloco o termo que tem x do lado esquerdo, porque eu quero encontrar o valor dele, né? Vem primeiro. Igual a 3 vezes π, 3π. E finalizando, x é igual a 3π sobre 2 radiano. Ok? Tranquilo? Beleza. Bom, então aqui nós vamos fazer agora a transformação de radiano para grau, que é mais tranquilo ainda, meu amigo. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, π sobre 3 radiano. Mas nós sabemos que π vale quanto? Isso, 180 graus. Então é só substituir. Vai ficar o quê? 180 graus dividido por 3, que dá exatamente 60 graus. Acabou, certo? Sem problema nenhum. É só substituir o π por 180, tranquilo? Deixa eu organizar aqui. Vamos para o segundo exemplo aqui que nós temos. Ok, tá bom de visualizar agora, né? Beleza. 9π sobre 4 radiano. Então fazemos a mesma coisa. O 9 está multiplicando o π. Então vai ficar 9 vezes, o π vale 180, sobre 4. Ou seja, aqui eu posso fazer de duas formas. Ou eu multiplico o 9 pelo 180 e o resultado eu divido por 4, ou eu posso pegar o 180 e dividir logo por 4 e o resultado eu multiplico por 9.
eu aconselho fazer assim, divide logo porque o resultado fica um número menor, né? Então aqui, olha, 180 dividido por 4, ora, se 180 dividido por 2 dá 90, dividido por 4 dá metade de 90, ou seja, 45 graus. Então isso aqui vai ficar 9 vezes 45 graus, certo? Então você multiplica 9 vezes 5, 45, vai 4, né? 9 vezes 4, 36, 36 com 4, 40. Então isso aqui vai dar 405 graus. Tranquilo? Show de bola, né não? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos iniciar aqui o estudo da circunferência trigonométrica, tá certo? Eu fiz aqui uma parte introdutória para a gente ir completando aos poucos, à medida que formos vendo as informações, tá bom? Então eu tenho aqui a circunferência, nela foram traçados dois eixos, duas setinhas aqui, né? Esse eixo vertical, que nós chamamos de eixo Y, e esse eixo horizontal, que é o eixo X, que vocês já estão acostumados quando localizaram pontos, né, no plano cartesiano, lá no ensino fundamental. Não é isso? Temos aqui o encontro dos dois eixos, né, que é a origem, certo? E aqui eu tracei esse segmento aqui, né, que sai do centro da circunferência até tocar na circunferência. Então aqui eu vou localizar um pontinho aqui, chamar esse ponto aqui de ponto P, certo? Chamar esse ponto aqui da origem de ponto O, ok? Então vocês vejam aqui que tem um triângulozinho, olha, formado a partir desses três segmentos, não é isso? Chamar esse pontinho aqui de P', certo? Então um apóstrofozinho aqui chamado de P'. Então, como você observa, esse triângulo aqui, ó, ele forma exatamente esse aqui é um segmento vertical e esse aqui é horizontal. Então esse ângulozinho aqui, ó, é de quanto? Isso, 90 graus, que nós indicamos assim, né? Um Lzinho aqui com um pontinho no meio, 90 graus, certo? Mais algumas informações que vocês precisam saber. A orientação, certo, da circunferência. O sentido positivo dessa circunferência, ou seja, ela vai aumentando seu valor positivamente, é no sentido contrário ao ponteiro do relógio, certo? O ponteiro do relógio vai nesse sentido aqui, né? A gente chama de sentido horário. Então a gente vai no sentido contrário, ou seja, esse sentido aqui, certo? Da direita para a esquerda, é o sentido positivo, certo? E o contrário, é nesse sentido aqui, certo? O sentido do ponteiro do relógio é o sentido negativo, ok? Então, vamos aqui dando continuidade ao que eu quero explicar para vocês. Voltando aqui ao triângulo OP, P', né? Esse triângulo retângulo aqui. Se esse aqui é um ângulo de 90 graus, isso aqui seria o quê? O maior lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Exatamente, a hipotenusa, certo? A hipotenusa. Então, toda a circunferência que vocês observarem agora, chamada de circunferência trigonométrica, esse segmento aqui que sai do centro até tocar na circunferência, ele vai ser o raio da circunferência, certo? Como se fosse aqui, ó, uma roda de bicicleta. Você não tem lá o centro, que nós chamamos de cubo, né? Desse centro sai um bocado de ferrinho, não é isso? E esses ferrinhos são chamados de quê? Exatamente de raios. Foi de lá, daqui que saiu esse nomezinho raio para colocar lá naqueles ferrinhos. E todos são do mesmo tamanho, é isso? Sempre saindo do centro, todos são do mesmo tamanho. Para qualquer lado que eu for, até tocar na circunferência, todos são do mesmo tamanho. E nós vamos estabelecer esse tamanho daqui para cá como um raio unitário. Então vai valer 1, certo? 1. Quer dizer o quê? Que essa distância daqui até aqui também vale 1. Essa distância daqui até aqui também vale 1. Isso para cima. Agora, para o lado esquerdo, daqui para cá, como está
ao contrário da seta, então isso aqui vai representar essa distância daqui para cá, vai ser menos 1, vai ser negativa. Do mesmo modo que essa distância daqui para cá também vai ser menos 1, tá certo? Para a direita e para cima vai ser 1 positivo, para a esquerda e para baixo vai ser 1 negativo, ok? Então vamos observar aqui essa aberturazinha que foi feita aqui, ó, que a gente chama de ângulo. Vou dar um nomezinho aqui para ele, esse ângulo que chama ângulo alfa, certo? Uma letrazinha grega do alfabeto, né? Alfabeto grego, alfa. E eu vou relembrar com vocês aqueles conceitos de seno e cosseno, não é isso? Que vocês já viram nas atividades passadas, né? Seno é exatamente o quê? Cateto oposto, não é isso? Vou colocar aqui seno desse ângulo alfa, certo? É o cateto oposto a alfa, que é quem? Esse lado aqui, ó, PP', certo? PP', PP', sobre a hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? Esse tamanho aqui, ó, que vale quanto? 1. É o raio. É isso? Então, você vai observar, e quando eu divido PP' por 1, vai dar ele mesmo, esse tamanho aqui, né? PP'. PP'. Se você prestar atenção, eu traçar aqui uma paralelazinha, um pontilhado aqui paralelazinho, trazendo esse tamanho aqui para o eixo Y, você observa que é o mesmo tamanho. Esse tamanho aqui é exatamente igual a esse. Então esse tamanho aqui é exatamente quem? O seno de alfa, certo? O seno de alfa. Então quando eu quiser localizar o seno na circunferência trigonométrica, eu vou recorrer sempre ao eixo Y, certo? Então não esqueça agora, então esse tamanho aqui, olha, observe que ele é menor do que 1, porque 1 seria aqui. Quer dizer o quê? Que o maior valor para o seno no ciclo ou na circunferência trigonométrica vai ser 1. E o menor valor vai ser o quê? Menos 1. Então varia de 1 até menos 1. O seno, certo? Desse ângulo, ok? Desse arco. Eu chamei de alfa. Então quando você vê agora o eixo Y, você vai chamar de eixo dos senos, certo? O eixo dos senos é o eixo Y, ok? Bom, e também você observa que quando eu traço esses dois eixos aqui, eu divido a circunferência em 4 regiões do mesmo tamanho. Então, cada região dessa aqui, cada arco desse aqui, nós chamamos de quadrante. Então, como o sentido positivo é esse, então esse aqui será chamado primeiro quadrante, esse aqui segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá certo? Sempre nesse sentido positivo, certo? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Bom, nós já vimos aqui o seno de alfa. Agora vamos ver o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa. Lembramos que o cosseno é o quê? O cateto adjacente. É o que está do lado do ângulo, certo? O que está de frente é o oposto. O que está do lado é adjacente. Então, quem é adjacente? Esse tamanho aqui, ó, OP'. Então, vai ser O P' dividido pela hipotenusa, que nós sabemos que vale 1. Dividindo OP' por 1 vai dar quem? OP', ou seja, esse tamanho aqui. Quer dizer o quê? Que o cosseno será obtido no eixo X. Então esse tamanho aqui é o cosseno de alfa, certo? Que é menor do que 1, né? Porque 1 seria aqui, tá certo? Então quer dizer que esse eixo aqui, ó, você não vai chamar mais de eixo X, você vai chamar eixo dos cossenos. Eixo dos cossenos, tá bom? Então, quando quiser encontrar o cosseno, você vai para o eixo X. Quando quiser encontrar o seno, você vai para o eixo Y, certo? Então, vamos ver aqui só esses pontos de interseção aqui com os eixos, certo? Quanto a distância vale aqui, né? O par ordenado que vai representar esse ponto. Ora, se daqui para cá a distância vale 1, sabemos que o par ordenado é sempre na ordem quem? X primeiro e Y depois. XY, certo? Então, só que agora a gente vai colocar o quê?
Quando você colocar x, você vai colocar cosseno e seno. Por quê? Porque o cosseno está no eixo x e o seno está no eixo y. Então, cosseno e seno nessa ordem. Tá certo? Então, aqui, se essa distância aqui vale 1 e um ponto é representado por duas coordenadas, ou seja, aqui é o valor de x. Então, x vale 1. Se esse ponto está no eixo x, quanto é que vai valer y? Zero, porque o ponto não está no eixo y, o ponto está em cima do eixo x. Então, esse ponto aqui, as coordenadas dele são quem? 1 e 0. 1 para x e 0 para y. Quer dizer o quê? Cosseno vale 1 e o seno vale 0. Vamos para esse ponto aqui. Esse ponto aqui está no eixo y. Quer dizer o quê? Que o x aqui vale 0, porque o ponto não está no eixo x, está no eixo y. Então, nesse caso, como o x vem primeiro, vai ficar o quê? 0 para x e 1 para y. Então, as coordenadas desse ponto aqui são 0, 1. Aqui, nesse ponto, como eu falei, né, do lado esquerdo é menos 1, é negativo. Então, aqui, como o ponto está no eixo x, e o x vem primeiro, né, vai ficar o quê? Menos 1 para x e 0 para y. Certo? E para finalizar aqui, você tem o quê? O ponto está no eixo y, então x vale 0. Como o x vem primeiro, 0 e menos 1 para y. Pronto, quer dizer o quê? Que aqui o cosseno é 0 e o seno é 1. Aqui o cosseno é menos 1 e o seno é 0. Aqui o cosseno é 0 e o seno é menos 1. E fechando, o cosseno é 1 e o seno é 0.